Pessoal, mais um vídeo aí do canal Dicas para Tudo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como restaurar o marco de uma porta revestido de tinta para madeira natural. No caso dessa porta, esse marco já foi pintado aí várias vezes ao longo dos anos, e eu vou remover toda essa tinta velha e deixar na cor de madeira natural. Vou também fazer um serviço aí na porta para poder restaurar ela. Então acompanhe aí até o final para vocês verem o resultado. Detalhe importante aqui, pessoal, é que inicialmente eu pensei em trocar tudo, tá? Tanto o marco como a porta, colocar tudo novo. Mas posteriormente eu mudei de ideia, né? Uma vez que eu entrei aí de férias, então sobraria um tempo para poder fazer esse tipo de serviço que é um pouco demorado. Vocês podem ver aí pela imagem que não combinava nada, né? Esse marco na cor branca com a porta na cor de madeira. Realmente ficava um visual aí bem ruim. Bom, inicialmente esses são os materiais necessários, mas pode ser que ao longo do serviço a gente tenha que comprar mais materiais. Então a gente tem aqui lixas para madeira, grãos 60, 80 e 120. Temos também espátula para raspar, fita crepe para não sujar a parede, né? E pincel para poder passar o verniz. Tem até outro pincel ali maior que eu não peguei. O rolinho também, se necessário, e as luvas para proteger aí do gel removedor. Esse é o gel removedor, basicamente você passa ele com o pincel sobre a tinta, né, o local que esteja pintado, e essa tinta começa a amolecer e posteriormente você faz a remoção com a espátula. Na sequência a gente tem aí o verniz da Eucatex na cor embuia, tá? Ele é diferente do verniz transparente, porque a ideia é escurecer um pouco a madeira, e ele também é brilhante. Temos também a massa F12 na cor embuia. Ela serve para poder tampar imperfeições na madeira e eventuais frestas ou buracos que ficar entre uma peça e outra. Não menos importante, a gente tem também a anilina, que é utilizada para poder tingir a madeira. Nesse caso, também foi comprado na cor embuia. E para finalizar, a gente tem aqui uma palha de aço número 1, que a gente vai utilizar para poder tirar os resíduos que ficar na madeira. Bom, então vamos começar o trabalho. Primeiro com o gel removedor, vamos passar ele aí no marco e aguardar aí de 15 a 20 minutos para ele agir e depois fazer a remoção com a espátula. É importante que você utilize luva porque esse produto quando cai na pele ele arde bastante, a sensação é como se estivesse queimando. Então depois que você deixou o gel removedor agir por 15 a 20 minutos, você vai vir com a espátula e vai começar a raspar a tinta velha, que já vai estar um pouco amolecida, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Pessoal, aqui é uma ideia para vocês verem como está ficando, né? Percebam que faz bastante sujeira. E a seguir eu vou utilizar aí um formão para poder fazer a remoção em alguns cantos mais difíceis. Então está aí o formão, como ele tem a ponta mais afiada que a espátula e um tamanho mais compacto, ele é ótimo para poder fazer remoção em alguns pontos, alguns cantos mais difíceis. Pessoal, um detalhe importante é que durante o procedimento eu resolvi comprar outro removedor de tinta. O que eu estava utilizando da marca Alabastine, acho que essa é a pronúncia correta, ele não é tão eficiente. Ele tem um componente que, aliás, ele não tem um componente que é considerado tóxico, que então ele digamos que é melhor para a saúde, mas em termos de eficiência ele é pior. Então eu comprei esse da Max Huber que eu já conhecia e tem uma eficácia melhor.
Então perceba que esse gel da Max Ruber, só de passar a tinta já começa a borbulhar e desprender da madeira, o que torna o serviço muito mais rápido. Bom pessoal, então conforme vocês podem ver, nesse ponto, tudo que dava para remover com espátula e com formão já foi removido. E aí eu tive a ideia de utilizar uma mini retífica com uma escova de aço para poder lixar o restante, né? Remover o restante dos resíduos que ficaram. Bom, então está aí a mini retífica, né? Inicialmente o resultado estava sendo bem satisfatório, mas as cerdas dessa escova começou a se desgastar, né? A mini retífica ela não é própria para trabalho mais pesado, né? Geralmente é utilizada ali para artesanato, então eu tive que encontrar outra solução. E a solução que eu encontrei, pessoal, foi esse jogo de escova de aço para poder adaptar em furadeira. Já é um material muito mais robusto, né? Inclusive utilizado aí para remover tinta de ferragem, né? E apesar de ser um custo a mais, vai ser uma ferramenta que eu vou ter aí para trabalhos futuros, né? Que eu vier a fazer. Então está aí, já coloquei a escova na furadeira e vamos ver agora o resultado na prática. Agora sim, né, pessoal? Muito melhor do que a mini retífica. Vejam aí como que ficou, né? Depois de passar a escova de aço em todo o marco. E agora o próximo passo é a gente vir com uma lixa, né? Para poder remover os pequenos resíduos ainda que ficaram. Neste caso aqui eu utilizei a lixa grão 80, tá? E depois em seguida a lixa 120, sendo que a 80 é a mais grossa e a 120 é a mais fina, né? Que seria para dar um acabamento e deixar a madeira mais lisinha. A palha de aço também é bem útil para alguns cantinhos onde a lixa não entra, conforme vocês podem ver aí na imagem. Bom, agora que o marco já está totalmente raspado, o próximo passo é remover o verniz velho que existe nessa porta, tá? Para que a gente possa posteriormente colocar um verniz novo e tingir ela na cor embuia. E aqui nós vamos fazer os mesmos passos anteriores, né? Que é usar o removedor, depois raspar com a espátula, posteriormente utilizar aí uma palha de aço e a lixa. Aqui uma visão para vocês depois de raspar com a espátula, né? Ainda falta passar a palha de aço e a lixa para a gente seguir com o restante do processo. Aqui, pessoal, eu tive um pequeno contratempo, porque o alisar, que é essa peça que dá o acabamento, ele estava com a distância, uma fresta muito grande entre ele e o marco da porta. Isso porque existia ali uma grande quantidade de concreto na parede, tá? Causando esse ressalto, vamos dizer assim. Então eu tive que utilizar ali uma taiadeira e um martelo para poder tirar um pouco desse concreto. Outro detalhe é que ao tirar o alisar, ele ficou cheio de buracos aí de prego, né? Então eu precisei tampar esses buracos utilizando aí a massa F12, nesse caso na cor castanha. Aí é só aguardar uns minutinhos para a massa secar e fazer o lixamento. Aí está o resultado do alisar com os buracos todos tampados, né? Na verdade eu queria ter comprado outro, mas as madeireiras que eu fui só vendia o jogo completo. E aí não valeria a pena, uma vez que eu só precisava de uma peça. Um procedimento muito importante, pessoal, para ter um resultado legal é tampar todas as imperfeições que você encontrar na madeira. E você precisa fazer isso também entre as junções das peças, tá? Que tiver alguma fresta visível, aí você passa a massa F12 e posteriormente lixa, conforme já foi falado ali em relação ao alisar.
Agora, pessoal, comecei aqui o processo de tingimento da madeira, tá? Eu misturei um pouco de anilina com álcool etílico, aquele mesmo que você utiliza lá para lavar as mãos e proteger-se do coronavírus, né? E, e aí foi no olho mesmo, tá? Não tem nenhuma medida específica. E você vai passando aí quantas vezes for necessário até chegar no tom de cor que você quiser. Aqui, pessoal, a gente já começa a ter uma ideia de como que irá ficar o resultado, né? Eu já fiz o tingimento aí do marco da porta e da própria porta também, sendo que no marco eu utilizei mais demãos de anilina e na porta eu passei apenas uma vez. Agora uma visão do lado de fora e percebam que praticamente já não se vê mais vestígios de tinta, né? Por isso é importante, ao fazer esse processo, tingir a madeira, né? Numa cor mais escura, porque aquelas pequenas manchas de tinta acabam sumindo com esse tingimento. Bom, depois de muito trabalho, estamos chegando aí nos finalmente, né? Que é a aplicação do verniz. Nós vamos fazer a diluição dele aqui com água ras, na proporção de 10%. E vamos aplicar 3 demãos com intervalo de 12 horas entre cada uma delas. Aqui na aplicação do verniz, pessoal, eu estou utilizando o pincel, tá? Não estou utilizando o rolinho. O importante é que você estique bem o verniz, né? Ou seja, passe o pincel ali até ele ficar quase seco, né? Para não deixar acumular verniz e depois ficar aquelas manchas de escorrimento. Eu peço desculpas aqui que essa parte do vídeo ficou um pouco escura, mas é porque o corredor ele é escuro, né? E a lâmpada ela só é acionada ali através do sensor de presença. Então eu não estava no raio do sensor. Agora uma amostra de como a porta está ficando depois da aplicação da primeira demão de verniz. Nós vamos aguardar aí 12 horas para poder aplicar a segunda demão, conforme eu já tinha dito. Não pode ter pressa nessa hora, tá? Porque senão você vai estragar todo o trabalho. Tem que aguardar as 12 horas. E é importante também fazer um lixamento bem de leve, tá? Com lixa 120 entre a primeira e segunda demão para ter um melhor acabamento. Aqui já é o segundo dia, tá? Após a aplicação da segunda demão de verniz. Vejam que já está ficando aí bem legal, né? E é importante você utilizar a fita crepe para proteger a parede, porque o pincel ali acaba escapando nos cantinhos e depois pode deixar a parede manchada. Então, depois de 6 dias de trabalho e bastante sujeira, o serviço foi finalizado. Agora eu tenho aí uma harmonia, né, entre a cor do marco e a porta. Também economizei uma bela de uma grana, né, pois eu estava pensando em trocar tudo e essa porta, por ser de madeira maciça, ela não é barata. O resultado eu achei que ficou fantástico, a porta ficou realmente muito bonita, além de ter gerado aí um ótimo vídeo para o canal. Eu também consegui aumentar bastante aí meu conhecimento sobre o assunto, né? E que pode facilitar se caso eu vier fazer algum outro tipo de trabalho semelhante no futuro. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do resultado, né? Gostou do vídeo também, todo o passo a passo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos e até o próximo vídeo.